Boa tarde a todos. Com muita satisfação que estou aqui hoje para falar a respeito de um tema muito importante, né, para nós todos, sem o qual nós não estaríamos aqui hoje com essa transmissão, né, que é tratar da geração hidrelétrica no Brasil. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar nessa segunda edição digital, com transmissão, né, para tantas pessoas, para falar de inovação, tecnologia, educação e futuro. Esse tema ele está muito alinhado a todas essas interfaces que diz respeito ao Campus Party. Primeiro, né, vou colocar aí um panorama a respeito de se dá o caminho da energia elétrica. Ele parte da etapa de geração, que pode ser feita por diversas fontes. Aqui estão as principais delas: geração por biomassa, de elétrica, né, que é a geração através da energia das ondas, hídrica, solar, eólica, gás natural, carvão mineral, petróleo e nuclear. A partir dessas matrizes, né, dessas possíveis fontes, a qual a energia é gerada, ela é transformada, e a partir dessa transformação, essa energia ela pode ser transmitida. E a transmissão, ela ocorre, né, por linhas, né, e após essa transmissão, a gente tem a chamada distribuição para as áreas de interesse. A matriz de geração, né, de energia elétrica brasileira, ela se dá por diversas fontes, né? Diversas dessas fontes que eu apresentei aí no slide anterior. Sendo que mais de 60% da energia da matriz energética brasileira está concentrada na energia hidráulica, né? Seguida aí pela biomassa, eólica e pelas chamadas termoelétricas, que queimam aí derivados do petróleo. Tem as termoelétricas que são tocadas por outras fontes também. Então, a concentração da matriz brasileira na energia hidráulica, ela não ocorre por um acaso. A situação natural do país, ela é muito privilegiada em relação a essa fonte de caráter renovável. As questões ambientais e sociais para a decisão de um país em relação a qual matriz energética ele resolve, né, ou decide se embasar, diz respeito, né, ao impacto que essas possibilidades de matriz escolhida possuem em relação às questões ambientais e sociais. E isso é amplamente discutido. Há uma certa demonização em relação à geração, né, por sistema, né, por fonte hidráulica, né? No entanto, todas as outras também têm questões ambientais e sociais de impacto que devem ser notados. Eu listei e coloquei a foto de alguns desses, né? Todas elas envolvem a área de desapropriação, né? Em nenhum dos casos, seja eólica, né, solar, termoelétrica, nuclear, né? Nenhuma delas se exime de necessitar de uma área para ser ocupada. Em alguns casos, há necessidade de uma área maior do que em outros casos. Eu destacaria em termos de área de desapropriação, né, principalmente as hidroelétricas, né, e os parques solares. No entanto, o impacto de vizinhança em relação às outras matrizes, elas podem ser tão ou quão negativas do que uma em relação à outra, né? Então, há riscos, né? Por exemplo, na geração eólica, né? O impacto está muito relacionado à questão de ruído, né? A matriz relacionada às termoelétricas, né? O principal problema que se tem é a poluição atmosférica e, portanto, o risco à segurança e à saúde humana. As nucleares, né, têm também um potencial de risco à segurança bastante elevado, dependendo de como a gestão acontece. Muitas delas também há mudanças climáticas, umas mais suaves, outras mais impactantes,
geração de resíduos, né, energia fotovoltaica, por exemplo, né, onde que esses painéis serão dispostos após a utilização, né, desse produto. Processos de fabricação envolvidos, né, problemas com a circunvizinhança, e a biomassa também tem por característica a questão do mau cheiro. Então, não há nenhuma dessas matrizes, embora, né, todas tenham seus benefícios também, que devem ser pontuados, nenhuma delas se exime, né, de problemas, da possibilidade de problemas sociais e ambientais, né, embora, né, muito da carga dos problemas ambientais sejam colocados sobre as hidrelétricas. Agora, falando mais especificamente, né, das hidrelétricas, a gente observa que na década de 50, uma concentração aqui da evolução, né, do potencial de aproveitamento hidrelétrico brasileiro, concentrado aqui na região sudeste do país. Nos anos, a partir de 2000, a gente observa uma transição desse centro, né, aqui nas cores mais quentes, a maior concentração do potencial de geração, né, da inclusão de novas hidrelétricas na região centro-oeste. E se eu tivesse um mapa aqui de hoje, a gente veria, né, que há, né, um deslocamento para a região norte do país, né? E isso traz, né, em voga mais discussões ambientais, né? Porque o potencial de geração hidrelétrica da região sudeste e da região centro-oeste, ele é de fato muito interessante. E há, né, conforme mostrado nesse gráfico, ainda um potencial não aproveitado muito grande aqui na região centro-oeste e também muito expressivo na região norte do país, né? E na região norte em especial, isso é colocado muito em discussão em função das questões ambientais dessa área, né? Que é uma área que, se observar sob o ponto de vista de antropização, né, são áreas muito menos antropizadas do que essas outras regiões em que houve esse crescimento hidrelétrico. Então, por isso que há mais discussões ambientais em relação a essas regiões, né? E também a necessidade de alagamento diário, né, que tem, né, que é necessário para a geração de energia nessas regiões, né? E o grande diferencial da geração hidrelétrica é que ele é um sistema que garante a maior bateria, a maior segurança energética que o país pode ter. Então, aqui eu trouxe a foto da usina de Furnas, né? O reservatório ocupa uma área que passa aí por mais, né, de 36 municípios, né? Uma área belíssima, uma região muito privilegiada em relação à beleza. E foi, né, uma obra muito emblemática, né, na década aí de 50, a construção da usina de Furnas, né, e a criação da empresa, né, uma das principais empresas aí da holding da Eletrobras. Então, a característica do armazenamento é uma particularidade das hidrelétricas e é o que dá segurança em termos de geração de energia. Depois eu vou mostrar como acontece em outras duas fontes, que é eólica e fotovoltaica. Mas, sem dúvida, as hidrelétricas também têm seus impactos, né, em relação às áreas de desapropriação necessárias para acomodar esses reservatórios, né? Há também riscos à segurança, porque, afinal de contas, a gente está, né, adiante de um barramento, né, que, se não for muito bem executado, muito bem monitorado, ele pode causar problemas. No Brasil, o nosso histórico em relação à construção das usinas é de que a capacitação tecnológica do país ele é de ponta nessa área, né? Então, inclusive, o Brasil é referência para o mundo em relação à construção de usinas hidrelétricas. E esse monitoramento é levado muito a sério dentro da Eletrobras, né, que tem a gerência aí das maiores hidrelétricas do país dentro da holding. E há uma certa relação, né, que as pessoas fazem entre mudanças climáticas e os reservatórios, mas isso é muito pequeno, né, frente ao que realmente traz de diferença numa determinada região a colocação de um empreendimento hidrelétrico, né, que está relacionado à evapotranspiração, ou seja, o que você tem de área de reservatório que você perde por evaporação, né? Esse efeito ele é muito
muito pequeno, né, frente a outras interferências climáticas causadas por outras matrizes. Então, aqui eu trouxe o gráfico do fator de capacidade da eólica, né? Então, o fator de capacidade que se refere, né, a quanto a usina é capaz de gerar em relação à capacidade que ela pode gerar, o quanto a usina gera de fato em relação à capacidade que ela pode gerar. Na eólica, né, a gente observa que com o passar dos anos, né, não tem mudado muito esse perfil, e está em média, aí, se a gente considerar que o pico e o início aqui, uma média aí de 35% de fator de capacidade pré-eólica. A variação da geração, né, em megawatt médio, né, diário de uma usina eólica, né, ele acontece com essa flutuação aqui. Então, é uma flutuação considerável dentro de um mesmo dia, né? Isso aqui, se a gente fosse, né, se a nossa matriz fosse focada, né, exagerando 100% na matriz eólica, nós teríamos problemas ao longo do dia, né, para poder tocar a nossa economia, porque nós não teríamos energia firme ao longo de todo o dia, né, com uma diferença aqui de 4.000 megawatts no mesmo dia. E aqui a variação, né, dentro de um único dia, a variação por faixa horária, né, da geração eólica. Ela é até razoável quando comparada à da fotovoltaica. A fotovoltaica ela ganhou em fator de capacidade, estabilidade de fator de capacidade ao longo dos anos, né? Comparando aqui 2017, né, a gente tinha uma flutuação bem maior, né, quando comparado, por exemplo, a 2019, né? E a variação, a média diária da energia fotovoltaica, ela tem uma variação menor quando ela está gerando, quando comparada a eólica, que eu mostrei agora há pouco, mas se a gente olhar dentro do mesmo dia, olha a variação aqui, né? Porque a fotovoltaica, a gente não tem sistema de bateria eficiente ainda para essa modalidade e com custo adequado, então é uma tecnologia que ainda precisa ser desenvolvida, ainda é muito incipiente. A gente tem aqui, quando não tem sol, ela não gera, né? Então, imagine só, eu teria que parar, né, tudo que eu dependo de energia durante a noite, eu não poderia contar com essa fonte aqui, né? Então, isso mostra, né, a incapacidade de manter a matriz brasileira, por exemplo, só em torno da eólica e da fotovoltaica. Elas são e devem ser vistas como energias complementares, em função dessas características de flutuação. No caso da fotovoltaica, ao longo do dia, ela não gera à noite, não tem como armazenar, e a eólica do mesmo jeito, não tem como armazenar. Já a hidroelétrica, ela tem uma alta capacidade de armazenar energia com seus reservatórios. A capacidade de geração, né, aqui nessa cor laranja da hidroelétrica, então a gente observa, né, uma capacidade de geração maior, porque o parque de geração no Brasil, né, de capacidade de geração no Brasil dessa fonte é maior, né? A gente observa aqui, né, aqui em 2003, né, uma flutuação um pouco menor, uma amplitude menor de flutuação, e ela vem crescendo aqui ao longo dos anos, mostrando que o decaimento, esse decaimento e esse crescimento que aparece aqui no gráfico da geração de energia em megawatt médio, né, mostra que nos últimos anos as hidrelétricas elas têm oscilado em relação à sua capacidade de uma forma relevante. Por que isso tem acontecido, se afinal de contas eu acabei de falar que nós temos reservatório para armazenar? É porque esses reservatórios têm sido afetados em relação à sua capacidade de armazenamento. Não é a mesma capacidade de armazenamento que foi esperada quando da concepção desses empreendimentos de geração. E isso é uma questão climática, né? Será que é uma questão só climática? Tem chovido menos, é por isso que há esse impacto? É o que normalmente a gente escuta na mídia, né? É o que normalmente os veículos de comunicação colocam para nós. A gente vai discutir isso, vamos refletir, e eu vou trazer mais alguns dados a respeito
dessa questão. Então, o fator de capacidade, né, que eu mostrei aqui da solar e da eólica gira em torno, né, de uma média de 30%, o fator com uma eficiência de 100%, onde essa eficiência é o quanto de eletricidade a fonte gera por unidade de combustível queimado. Eu não tenho queima de combustível na eólica, na solar e na hidrelétrica, por isso que elas são consideradas como fontes, né, bastante sustentáveis de geração, né, sob o ponto de vista ambiental, inclusive, porque você não tem queima. A própria, né, fonte, ela gera e ela pode ser totalmente aproveitada, né? Só não é aproveitada por uma questão de limitação da usina em si ou da transmissão dela. Então, isso é a isso que se refere a eficiência. As térmicas e a gás, né, a nuclear e a biomassa, elas têm um fator de capacidade superior, a térmica a gás muito elevado, inclusive, né, quase 98%, e uma eficiência de 42%, porque para gerar, embora ela tenha um ótimo fator de capacidade, eu preciso queimar combustível para que ela gere, né? Então, isso acontece a um custo elevado e é uma matriz que não é interessante para a economia de um país, né? Quando a gente, em função de problemas de armazenamento no reservatório, né, há necessidade de se ligar a termoelétricas, né, estejam certos de que é o momento em que a conta de energia aumenta. O custo de geração hidrelétrica, comparando aí as matrizes, o custo de geração elétrica no Brasil, comparando as matrizes, é um custo em dólar por megawatt. Essa linha vermelha representa a média entre, né, as diferentes possibilidades de geração. Então, a hidrelétrica está em torno de menos 8,6%, abaixo da média, junto, né, com a térmica a biomassa e a térmica a carvão em relação ao custo de empreender, certo? Essas modalidades. A térmica a gás natural, a eólica, a solar e a nuclear, nos números mostram, né, que elas têm um custo acima da média. Então, a hidrelétrica é uma alternativa, sob o ponto de vista também de custo interessante, né? Além do que, quando a usina está pronta, né, um empreendimento hidrelétrico, ele é um empreendimento em termos de custo individual, é um investimento considerável, depois que ele está construído e pago, né, durante um tempo você tem que gerar energia para esse sistema se pagar, ele passa a ser um patrimônio daquele país, né? Então, hoje, o Brasil tem um patrimônio relevante de usinas de geração hidrelétrica, que foi um investimento que foi feito no passado e que nós podemos contar com ele hoje. Então, olhando esse gráfico, né? Então, a gente tem aqui na década, né, de 1950 a criação da Eletrobras, né, que é a empresa, né, que fomentou muitos desses investimentos na criação das usinas, e as usinas, né, instaladas, né, as usinas hidrelétricas instaladas e o potencial de geração do país foi crescendo ao longo dos anos, né, sem o qual, né, se não houvesse investimento em relação a essa matriz, o país, a gente estaria numa situação econômica muito pior do que a que nós nos encontramos hoje. E nenhum dos sistemas que eu apresentei é capaz de fazer essa função, né, de bateria, né, que é o que garante energia firme. E o problema, né, que se tem hoje, que as pessoas falam, poxa, mas não, né, vai faltar energia, né, o que é colocado muito aí a público, se deve à questão da capacidade de energia armazenada. Então, eu trouxe aqui dados de maio e junho de 2021, a região sudeste e centro-oeste, por exemplo, né, o índice, né, a capacidade de energia armazenada era em torno aí de 32,9%, em um mês ela caiu aí para 30,38%. Então, o comprometimento dessa geração ocorre em função do reservatório, né? E a demonização em torno desse tipo de empreendimento
né, fomentou alguns cuidados ambientais importantes, né, necessários, como os estudos em relação e a motivação em relação às usinas do tipo fio d'água, né, que são aquelas onde o volume, né, do reservatório é bem menor. Então, a área inundada, né, para gerar energia, ele é bem menor e tem esse nome fio d'água para acompanhar, né, o mais próximo ali do desenho, né, do leito daquele rio que vai ser utilizado como fonte para a geração de energia, né? Então, essas usinas, elas são bem vistas sobre o ponto de vista ambiental. No entanto, eu tenho que construir mais usinas, né, para poder garantir a mesma geração. Então, é uma balança, né? O tempo todo é uma balança. Então, eu tenho, sob o ponto de vista ambiental, né, algo que pode ser mais positivo, mas, por outro lado, eu tenho que construir mais para poder manter a geração de energia. Então, o que é melhor? Né? É uma conta que deve ser realmente feita. Então, as chuvas aí de noticiários relacionados a isso, né? Então, riscos de apagão, né? Uma notícia aí de junho de 2021, crise hídrica, né? E ameaça de fornecimento de energia no Brasil, nível do reservatório, né, comprometido, e por aí vai. Então, aí tem o mapa do Brasil, né, com a distribuição das principais das hidrelétricas, né, do país. E como eu falei, a questão dos reservatórios, né, se deve a outros usos que não a geração de energia. Na verdade, a geração de energia não consome água alguma, tá? Ao contrário do que talvez alguns possam pensar em função da depleção dos reservatórios. Vamos ver aí a distribuição, né, da água retirada no Brasil, uma média anual. Né? Cerca de 7,9% vai para abastecimento animal, 46,2% para irrigação, 1,6% para mineração, 23,3% vai para abastecimento urbano, 1,6% para abastecimento rural, 10,3% para as termoelétricas, porque elas precisam, elas consomem água, e 9,2% para a indústria. Uma retirada total, média, anual, de 2.057,8 aí, né, metros cúbicos por segundo é o que isso representa. Então, os nossos reservatórios, eles estão comprometidos não por questão das usinas hidrelétricas, e sim pela falta de gestão adequada dos nossos reservatórios em relação à retirada da água, onde o principal elemento, né, são os centros de abastecimento urbano e a irrigação. Então, talvez, né, o tema dos reservatórios, que hoje está focado na geração de energia, amanhã, né, a gente vai estar falando de sede, né, e fome, porque se esses reservatórios não forem bem geridos, como não estão sendo, prova disso é o nível dos reservatórios comprometido. A gente vai estar falando, né, em breve, sobre sede e fome, né, porque a gente não vai ter condições de irrigar, né, e a irrigação acontece a toda sorte, né, a matriz brasileira ela é voltada para a agricultura e pecuária, e a regência desse conjunto de interesses, né, onde um deles é a geração de energia hidrelétrica, precisa ser feito, precisa conversar de maneira mais adequada do que está acontecendo hoje. Então, o clima, né, eu diria que é o último, né, coitado, o clima, né, ele tem alguma repercussão nessa questão? Tem, mas garanto, vejam aí por esse quadro, é muito menor do que o que tem acontecido em função do uso, né, e da retirada dessa água. As hidrelétricas, né, como eu falei, não, apesar, né, dela ter, né, algumas desvantagens, como todas as outras matrizes, tá? Não há nada que a gente faça, né, para gerar energia que não tenha passivo ambiental. O passivo ambiental ele deve ser mensurado em função do resultado que a geração de energia nos traz, né? Que é, né, tá podendo comunicar. Sério? Eu não estou falando para ninguém?
Oi, vocês estão me escutando, gente?